Aqui estamos hoje para falar de um dos temas mais marcantes da história portuguesa da segunda metade do século XX. Para falar de uma guerra que, de comum para todos, só teve o continente em que se desenvolveu, a África. Quanto ao mais, os olhares são os mais diversos. Foi guerra do ultramar para uns, guerra de libertação para outros e colonial para tantos cidadãos do mundo. Mas seja qual for o nome, o que é facto é que foi uma guerra dura, cruel mesmo, e que ceifou muitas e muitas vidas humanas, deixando cicatrizes, as mais profundas, na sociedade portuguesa e nas sociedades desses países africanos. O luto ainda não está completamente efetuado, nem de um nem do outro lado. É que uma guerra tem sempre pelo menos dois lados. Lados onde se defrontam e confrontam tantos soldados involuntários. Tantos soldados mobilizados à força, vendo assim interrompidos os sonhos de uma vida que se lhes abria no horizonte. No nosso caso, militares mobilizados para partirem para a África, lá longe, para cumprirem uma missão indesejada e incompreendida, ditada por quem tinha o poder na época. É, pois, para falar dessa guerra em África, em que Portugal esteve envolvido entre 71 e 74, e dos seus estilhaços no concelho de Sátão e na região, que aqui estamos hoje em mais um colóquio da Unidade. Mas este colóquio, o segundo, é também uma forma simbólica, singela, de homenagearmos todos quantos, mais de 1 milhão, foram forçados a partir para a guerra numa idade em que forjar a paz é o verdadeiro desígnio de qualquer jovem, aos 20 anos de idade. E o título que encontramos para este colóquio foi Viagens à Minha Guerra, um título inspirado num livro de Fernando Assis Pacheco, Viagens na Minha Guerra, ele que foi combatente também em Angola no final dos anos 60 do século passado. Para oradores, e agradecemos desde já a todos, convidámos o comandante do Regimento de Infantaria 14, de Viseu, o Coronel Francisco Rijo, que está aqui à minha esquerda. Muito obrigado pela sua presença. Convidámos também o Presidente do Núcleo de Viseu da Liga dos Combatentes, o Tenente-Coronel José Tomás, que também está aqui deste lado esquerdo. E depois convidámos 2 ex-combatentes com ligações do Concelho de Sátão, posso assim dizer, Carlos Gil, Dr. Carlos Gil, que foi combatente em Moçambique, e Casimiro Almeida, do Soito de Golfar, que foi combatente na Guiné e em Angola, com 78 meses, se não me falha a memória, de combate na Guiné e em Angola. Mas não queremos ficar por aqui, por estes 4 oradores, e é por isso que convidamos e desafiamos desde já todos quantos participaram nessa guerra e aqui quiseram estar presentes, para no final serem porta-vozes de si próprios ou vozes de outros seus camaradas de guerra que pereceram à mercê de minas e granadas, que morreram sob a mira de armas automáticas vendidas tantas vezes para os 2 lados da trincheira pelos verdadeiros donos da guerra. Mas fiquemos por aqui nesta abertura, não sem antes agradecermos a todos e dizendo que para este colóquio contamos com a colaboração da Câmara Municipal de Sátão, que cedeu as instalações e que faz uma oferta depois aos presentes, que também já fez chegar aqui à mesa. Contamos também com a Rádio Live, que promoveu também este colóquio, e contamos também com a Caixa de Crédito Agrícola Mútua do Valdão e do Alto Valor. E para abrirmos, vamos começar pelo início, por um quartel, neste caso pelo seu comandante, que é o quartel de Viseu, éramos quartéis que todos os soldados eram mobilizados. E, portanto, a palavra, a partir de agora, é para o Coronel Francisco Rijo, para nos falar do enquadramento e da mobilização que foi feita e, com certeza, do enquadramento geral também que a guerra teve nesses anos longínquos da década de 60. Muito obrigado pela vossa presença e a palavra, então, a partir de agora, é do Sr. Coronel Francisco Rijo. Muito obrigado. É para estar... Muito obrigado e boa noite a todos. Sou o Coronel Francisco Rijo, sou o comandante do Regimento de Infantaria 14, como foi dito há 1 ano e meio. Não sou daqui do Sátão, nem de Viseu, mas tenho muito gosto e gosto muito desta região. Estou a dar bem. Eu propunha falar então, por alguns minutos, sobre aquilo que foi o papel do Regimento de Infantaria 14. O Regimento de Infantaria 14, que não teve um
papel de unidade organizadora de unidades de combate. Houve uma pequena exceção, logo em 1961, mas, sobretudo, era uma unidade que preparava os militares, uma unidade mobilizadora para recrutamento, que depois abastecia, fornecia, digamos, os homens às unidades de combate. Mas porque, se eu fosse dizer apenas isso, e porque eu também não fui à guerra, porque sou novo para ter ido a esta guerra, proponho-me falar um pouco, porque eu acho que é interessante analisar as causas dos conflitos. E de facto, um conflito, depois, com o tempo, como disse, e eu concordo, é uma perspectiva muito interessante, esbate-se no tempo as culpas e os culpados, porque ambos lutam por causas, e a páginas tantas, devolvidos os anos e a paz, hoje estamos lá, é o que é certo. Estamos lá, fazemos cooperação técnica ou militar com esses países, com todos, com a Guiné, com Angola, com Moçambique. Há vários países na concorrência, se assim pudermos chamar, mas o que é certo é que esses países não querem mais ninguém que não sejam os portugueses, aqueles que antes combateram com eles, que é muito interessante, porque deixámos alguma coisa de facto e reconheciam em nós valor, assim como reconhecem. Bom, mas dizia eu que as causas da guerra, antes de mais é importante perceber que, pronto, havia um regime e a grande preocupação do regime na altura para ter esta guerra, para manter estas posições, era não só uma razão de recursos, era sobretudo uma razão ideológica. Portanto, o interesse e os conflitos por África começam em 1984. Portugal já lá estava há 4 séculos. O que é certo é que nunca povoou, digamos assim, nunca ocupou a terra. Tinha feitorias, só que com a queda com a independência do Brasil, em 1822, e depois, mais tarde, com o interesse dos países europeus em África por causa do processo de industrialização, há um fenómeno muito interessante. Os países todos começam a reclamar. Há aqui 4 grandes países, a Inglaterra, a França, a Alemanha, mas sobretudo a Inglaterra, começam a reclamar posições. Então há a chamada, conhecida Conferência de Berlim, e nessa conferência, em 1884, basicamente, a Inglaterra não reconhece a Portugal o direito de ocupação histórica, mas exige uma ocupação efetiva. E Portugal, então, reclama a possessão destas colónias, estamos a falar agora de Angola, sobretudo de Angola e Moçambique, e todo o terreno que ocupava no meio, que é o Malawi, a Zâmbia e o Zimbábue. Ora, estamos a falar do mapa cor-de-rosa, chamado mapa cor-de-rosa. Só que enquanto nós queríamos unir os dois extremos, leste e oeste da África, os ingleses queriam unir o norte com o sul, queriam unir o Cairo no Egito com o Cabo na África do Sul. Portanto, o nosso mapa cor-de-rosa havia aqui um conflito. Nós queríamos unir assim, eles queriam unir na vertical. O que acontece é que nós, então, Portugal, começa com as expedições de Serpa Pinto, começa com a ocupação militar, campanhas de pacificação, e os ingleses, os nossos grandes aliados, impõem-nos o chamado, que foi conhecido na história, pelo ultimato britânico, que é ou saem daí ou vamos proceder de outra forma. E o que é certo é que nós, com esta Conferência de Berlim, Portugal perdeu. Porque perdeu, por exemplo, o direito de exclusividade de navegar nos rios, nomeadamente no Congo, no Zambeze, no Rovuma. Perdemos a bacia do Congo e, portanto, ficou o enclave de Cabinda isolado do resto de Angola, porque estava unido anteriormente, e, além disso, enfim, perdemos a capacidade de unir os dois países. Bom, basicamente o que acontece é que nós consideramos, na altura, Portugal considera isto o grande ultraje daqueles tempos, e isto deu poder a que a República se implementasse mais depressa, porque isto foi desfavorecer a causa monárquica. Portanto, a monarquia cai mais depressa por causa desse grande ultraje, porque era uma arma de arremesso da República que dizia que a monarquia não foi capaz de fazer valer os interesses nacionais. E, inclusive, é um facto curioso, o hino nacional, quando nascia, contra os canhões, marchar, marchar, a letra não era esta, era contra os bretões, marchar, marchar. Como revolta contra os bretões, que eram os ingleses. Bom, depois parecia mal, dava um mau aspecto, mudou-se contra os canhões, marchar, marchar. Vem a Segunda Guerra Mundial. E com a Segunda Guerra Mundial,
depois de duas grandes guerras, o mundo reuniu-se e diz assim: isto não pode ser, temos que pensar no ideal do mundo, o ideal pacifista, em que as coisas não podem de facto continuar desta maneira, e cria-se a Carta das Nações Unidas. E a Carta das Nações Unidas, naquele conjunto de preceitos que dita, fala do direito de autodeterminação dos povos. E então dizia que não havia ou não deveria haver nenhum povo com colónias. Portugal muda-lhe o nome, deixaram de ser colónias e passaram a ser as províncias ultramarinas, que é uma questão de semântica, mas era fundamental na esperança que as Nações Unidas reconhecessem as nossas colónias como províncias, como parte, digamos, do país, de Portugal, e na esperança que aquilo passasse. Mas não passou. Não passou e, de facto, era legitimado no acordo internacional o direito à independência e à autodeterminação. Em 1961, Portugal abandona a Assembleia das Nações Unidas, a Organização da União Africana corta relações com Portugal e tem o início da guerra em 61, em Angola, em 63, na Guiné e em 64, em Moçambique. Poderíamos aqui falar um pouco mais, mas não vos quero cansar, porque, na realidade, a guerra, e isto é curioso, pelo menos em Angola e Moçambique, e na Guiné também foi assim, o primeiro ato de guerra, digamos assim, não é mais do que como que uma represália de uma ação violenta, de revolta dos povos. Enquanto, por exemplo, em Angola foram os trabalhadores da Cotolang, que era uma empresa, uma companhia de algodão luso-belga, que, em sinal de protesto contra as condições, digamos, humanas em que viviam, de exploração, etc., que se revoltam e são massacrados. É o chamado, é o dia do... Isto é o nome? Eu gostava de vos dizer. Sim. Portanto, é o dia em que eles, de facto, comemoram e porque foi digamos, um massacre. Só que nesse dia, por acaso, isto foi tudo abafado por Portugal, o governo português abafava, só que mais tarde, quando o MPLA decide fazer o primeiro ataque, em 1961, já não pôde abafar, porque foi na altura em que Henrique Galvão desviou o paquete de Santa Maria, os jornalistas, que era para ir a Luanda, os jornalistas foram todos para Luanda à espera que viesse o paquete, que acabou por ficar no Brasil, mas os jornalistas acabaram por ver o ataque que o MPLA desferiu contra o estabelecimento prisional em Luanda e a 7ª Esquadra de Polícia e o CTT, e aquilo veio ao mundo, veio aos olhos do mundo, já não era possível abafar. Em Moçambique foi a mesma coisa, portanto, foi durante umas negociações entre a União Nacional Africana de Moçambique com o governador de Cabo Delgado para exigir melhores condições, mas nessa discussão o interlocutor da organização é preso e a polícia dispara sobre os manifestantes e, portanto, é o massacre de Moeda que ficou conhecido como, digamos, o grande ato que vai conduzir ideologicamente toda a independência em fim destes povos. Pronto, é evidente que naturalmente com o fim da Segunda Guerra Mundial começa a Guerra Fria e há muitos atores em jogo. A Guerra Fria, que foi o confronto entre vários países, um confronto efetivo, mas que não se fazia entre esses mesmos países, não é? A União Soviética e os Estados Unidos. Todos tinham interesse, tanto que depois em Angola havia partidos apoiados, era o caso do FNLA, apoiado pelos Estados Unidos, o MPLA apoiado pela Rússia e pela China. Enfim, em Moçambique também tínhamos apoiados por Cuba, pela China, pela Rússia. O equipamento, o armamento que era fornecido, por exemplo, a UNITA, que não era apoiada por ninguém, e por não era apoiada por ninguém, fazia acordos com a CIA e com a PIDE para combater o MPLA. Portanto, havia aqui, digamos, um grande caldeirão de ingredientes e havia muita gente pelo meio e pronto. No fundo, a Guerra da Independência, Portugal não queria largar as suas províncias ultramarinas, porque de facto era também uma questão de ideologia do regime, mas também era uma questão de recurso, obviamente, e a guerra lançou-se dessa forma. Só um facto curioso, convém dizer, o exército na altura tinha cerca de 6.500 homens. Em 1900, depois da Segunda Guerra, em 1961,
ascende rapidamente com a mobilização a 33 mil e em 1974, 65 mil. Portanto, foi um recrutamento, uma mobilização vertiginosa. Em África, dispunha apenas de 1.500 militares continentais e cerca de 5 mil locais. É evidente que estes números depois cresceram, porque tínhamos em Angola e Moçambique cerca de insurgentes rebeldes, cerca de 10 a 11 mil, enquanto que as tropas portuguesas estiveram presentes em Angola cerca de 70 mil, em Moçambique cerca de 50, enfim, mil e é o que eu tenho a dizer. Quanto ao regimento de Infantaria 14, o que é que fez o 14? Pois eu, como disse, o 14 recrutava jovens, sobretudo aqui das Beiras, e formava-os. Estes jovens depois integravam unidades de combate. Os oficiais e sargentos do regimento, quer os de quadro permanente, quer os chamados milicianos na altura, da mesma forma, eram integrados em unidades de combate nas várias unidades que preparavam essas unidades de combate. Contudo, como eu disse no início, há um conjunto de 4 companhias que foram mobilizadas, companhias de caçadores mobilizadas pelo 14, 3 pelotões de morteiros, e sobretudo para Angola, forças que atuaram no norte de Angola, no norte e nordeste de Angola, os 4 pelotões de morteiros e, para Moçambique, o comando de um batalhão de caçadores. Na Guiné, o apoio que o 14 deu foi apenas um pelotão de canhões, que esteve sempre em Bissau e constituiu-se como uma reserva do quartel-general. Companhias de caçadores, alguns dados. Companhia de caçadores 82, cujo comandante foi o capitão José Carvalhinha de Sousa, integrou o batalhão de caçadores 141 e andou, para quem conhece, na região da Serra de Canda, desencadeou ali a Operação Alta, basicamente operações com a finalidade de capturar e destruir bandos rebeldes. Operação Juízo, uma operação punitiva, teve 3 mortes em combate. Um forrel, um cabo e um soldado. A Companhia de Caçadores 129, onde o alferes Tomé Pinto foi ferido, comandada pelo capitão Ramiro Dias. Integrou um batalhão de caçadores 185. Para a zona onde vai, estava tudo destruído, teve que se alojar, preparar fazendas que existiam e estavam destruídas, e a partir dos escombros reconstruir a sua base operacional, digamos assim, e teve uma grande atividade operacional. Esta companhia foi atacada várias vezes, sofreu 3 mortos, 2 cabos e um soldado. A Companhia de Caçadores 135, Capitão Nogueira, o seu comandante de companhia, integrou o Batalhão de Caçadores 132 e esteve na região dos Demos. Sobretudo, o que tinha que fazer era a defesa das linhas de comunicação e apoio à reocupação de Nambuangongo. Construiu redutos fortificados, pistas de aterragem, fez patrulhamentos, fez cerca, numa operação, 40 inimigos, matou 40 inimigos. Numa outra, sofre uma emboscada, mas não sofre baixas, faz 32 mortos nos insurgentes. Depois foi colocado na região de Viana, onde fazia nomadização, patrulhamentos, ação psicossocial. Esta companhia não há registro de mortes em combate. A Companhia de Caçadores 191, comandada pelo capitão Malcata, completou a abertura do itinerário e limpeza do Cachipo, Quiabo, Nambuangongo, Operação Tarântula Vermelha, basicamente o que fez, esta talvez tenha sido a companhia que tenha enfrentado condições mais duras, porque estava num clima muito árido e um inimigo mais aguerrido. Foi esta companhia, quando se criaram as companhias de comandos Vampiros, as primeiras companhias que forneceu 9 homens para o grupo de comandos Vampiros. Morreu em combate o primeiro Cabo Pereira. E bom, basicamente é o que o regimento de Infantaria 14 fez. Depois, como disse, 3 pelotões de morteiros, o Moçambique e o pelotão de canhões. Enfim, se houver depois alguns textos.